Olá, queridos do meu canal. Eu estou muito feliz porque eu vejo que o canal está crescendo cada vez mais, inclusive o canal de membros, que são pessoas que querem estar mais perto de mim. Quero agradecer muito. Como vocês sabem, meu nome é Renata Vieira, eu sou pastora, sou neurocientista, trabalho há mais de 24 anos com comportamento humano, principalmente em relação à sua sexualidade. Inclusive, no meu canal tem 2 vídeos que passam aí total de quase 1 milhão de visualizações a respeito das raízes da homossexualidade, daquilo que vai te levar a realmente lidar com esse problema, com esse pecado à luz da Bíblia, mas principalmente explicando que a homossexualidade é um sintoma e não é a raiz do problema. E eu aconselho você a dar uma olhada se você tem ou já teve problema com a sua sexualidade, se você tem dúvidas ou se tem filhos vivendo em situação de falta de identidade, questões pessoais, crises existenciais, tá bom? É um convite que eu faço, eu vou deixar aqui embaixo os links para esses vídeos. Eu quero, em primeiro lugar, te pedir para dar um like, curtir, porque eu sei que você vai gostar. Você vai gostar desse vídeo. Hoje eu vou reagir a um vídeo que o Rony Von faz uma entrevista com o lutador Popó no Brasil. E ele pergunta a ele como ele reagiu em relação ao filho se abrir sobre sua sexualidade. Quando o filho disse: pai, eu sou ou homossexual, eu não sou heterossexual. E aí eu gostaria de analisar com você, tá bom? Dá uma olhada nesse vídeo junto. Interessantíssimo como essa inversão de valores nós vemos hoje, onde muitos sentem orgulho de afirmar que têm filhos gays, né? Eles não sentem orgulho de afirmar que tem um filho digno, que tem um filho honesto, que tem um filho amoroso, acolhedor, né? De alguma forma, o fato de ser gay ou não hoje é motivo de orgulho. Interessante que eu não vejo um pai hétero dizendo: eu tenho orgulho da minha filha simplesmente porque ela é mulher. Ela nasceu mulher e ela permanece mulher. Pode até sentir no fundo orgulho, porque a filha é aquilo que ela nasceu em Deus, mas ninguém fala dessa forma. Essa coisa do orgulho, né, dessa inversão de valores, revela o quanto a nossa sociedade se afastou da cosmovisão bíblica. Essa coisa que a cultura, ela atualmente, gente, ela tem uma visão de autoafirmação, sabe? Tipo assim, eu sou diferente e eu quero ser diferente e sinto orgulho de ser diferente. Por quê? Porque isso causa uma camada de proteção, onde eu escondo de verdade o que eu estou sentindo em relação a isso. Essa coisa da liberdade individual, acima de qualquer padrão moral, inclusive os padrões estabelecidos por Deus, é apenas uma forma de maquiar o que realmente está por trás disso tudo. Por que eu comecei esse vídeo falando das raízes da homossexualidade? Você, depois de assistir aquele vídeo, volte e assista esse daqui. Porque nesse cenário você vai entender a verdade bíblica e a verdade dentro da neurociência que mostra como funciona o cérebro humano, quando às vezes é tratado como algo. Muitas vezes as pessoas que olham para a gente como pessoas que pregam a palavra de Deus veem como pessoas fanáticas, ultrapassadas, opressoras e até odiosas. Eu acho interessante que ser homossexual ou heterossexual não deveria ser motivo de orgulho para ninguém. Até porque nós temos heterossexuais de um caráter completamente deturpado e uma pessoa que defrauda outras vidas, que não tem a menor dignidade. E eu conheço homossexuais, inclusive meu cabeleireiro é um deles, que eu amo de paixão, é uma pessoa maravilhosa e que sabe o que eu penso a respeito da escolha dele, assim como eu também o respeito. E ele, quando precisa de oração, ele me liga e o Senhor está ali fazendo uma obra maravilhosa. Eu acredito em pessoas homossexuais que verdadeiramente são pessoas de um excelente caráter. Então, nós estamos meio que confundindo as coisas. O problema não é ser ou não homossexual. E o problema não é ser ou não a homossexualidade pecado. A verdade é essa. O problema é que se fosse o problema só a homossexualidade, nós estaremos feitos na sociedade. O problema é que tem várias caixinhas dentro de um pecado sexual.
Estamos falando de vários outros pecados pelos quais as pessoas não comentam, como perversão, defraude, pornografia, sexualidade exacerbada, ninfomania, né? Pessoas que têm vício em sexo, pessoas que não conseguem ser fiéis a uma outra, vivem em adultério no casamento, muitas delas até maquiadas dentro das igrejas. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que o padrão ficou muito raso para uma pessoa ter orgulho de ser quem é. Hoje, para ter orgulho, simplesmente nós temos que colocar um estigma, um rótulo. Quando, na verdade, quando eu me aproximo do Senhor e tudo aquilo que eu sou diferente do que ele colocou se torna pecado, eu começo a ir retirando. E a homossexualidade vai ser simplesmente mais uma das coisas que nós vamos retirando da nossa vida quando a gente se aproxima de um Deus que é santo e que faz e orienta tudo para o meu bem, para o meu melhor. Mas não é na força do braço, não é, taxando a homossexualidade como o pior dos pecados. Existem outros tão ruins quanto, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu vou analisar isso daqui, vou colocar devagar de novo para você entender. O cara que não sente o menor orgulho. Ele está dizendo que tem orgulho de ser quem é, de ter o filho que tem, mas as atitudes demonstraram outra coisa. Não tem orgulho nenhum. Ele até se constrangiu. Bom, vai dele, né? Ele ficou ali gaguejando. Vai o que ele quiser, do tesão dele, né? Ok. Em nenhum momento a atitude dele ali, na verdade, é de alguém que não entendeu a escolha do filho. E ele só teve essa atitude de que não entendeu a escolha do filho porque provavelmente ele nunca parou nem por um momento de pensar em tudo e ele ainda não encontrou uma resposta. Ele ainda não entendeu que para entender um sintoma que está acontecendo na vida do filho, ele precisaria mergulhar dentro dele mesmo, para entender aonde ele errou, aonde ele faltou. Provavelmente ele nunca fez isso, porque ele continua na dúvida. É aquela posição, né, de alguém que não tem respostas. Depois, ele mostrou claramente qual é o padrão de moral que ele tem. Primeiro ponto, ele está preocupado e fazendo brincadeiras com uma coisa seríssima. Ele está ali, de repente, sem parar por um instante, e está tudo bem se ele tivesse tranquilo com o que o filho escolheu. O problema é o disfarce que a pessoa cria para dar a entender que ela está ok com o que o filho escolheu. O problema é que a ferida de um abismo foi puxando a ferida de outro abismo e agora estão os dois perdidos, tanto o filho quanto o pai. O filho, porque não tem a sua identidade em Deus, porque foi totalmente desvirtuado através de uma criação paterna totalmente machista. E ainda que ele diga que não é machista, ele não deixou de ser machista porque ele disse, tá tudo bem, você quer ser gay, vai ser gay mesmo, tudo bem. Ele não deixou de ser machista por causa disso. Pelo contrário, ele tratou com desdém. Vai do tesão dele, Ele não se importou, filho. A posição de um homem que não é machista naquele momento ali seria de dizer assim, Ronivon, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com meu filho. Eu queria entender o que levou ele a partir para esse caminho. Eu queria entender porque, naturalmente, como um homem humilde, como um homem que não é soberbo e não criou para si mesmo, porque o que ele fez ali foi criar uma barreira de proteção, porque é sofrido para ele falar disso, ele poderia ter dito, nós naturalmente não criamos um filho, um menino, para que ele goste de outro menino. Então eu queria entender, eu queria saber o que se passa no coração dele. Na verdade, e ele está dizendo com a boca dele que ele mesmo disse para o filho, você quer ser, vai ser, mas vai ser direito pelo menos para não tomar chifre. Ou seja, um narcisista, né? O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer assim, pelo menos não me faça ser pai de um corno. É isso que ele falou para o menino. É tudo a respeito dele. Você vai observar durante a conversa que ele nem permite o menino falar direito. Ele fica o tempo todo, ele interrompe o menino o tempo inteiro. E ele começa naturalmente, você vai ver ele indo para esse caminho. O menino começa a falar, mas ele toma a palavra de novo. E ele começa a justificar os seus erros com o menino.
porque ele começa a falar que a criação dele foi errada, foi abusiva, foi completamente fora de si. E ele chega a mencionar que ainda que o menino está nesse caminho todo errado, essa é a palavra que ele usa, dá uma olhada. Ou seja, ele tem consciência que está errado. Enfim, deixa eu dizer para vocês, quando ele começar a falar aqui agora, você vai ver que ele vai começar a dizer sobre o pai. E ele não vai parar. Ele literalmente não se sente capaz de trazer princípio de moralidade para o seu filho. Sabia que muitos filhos estão caindo no pecado, no erro, porque eles não veem referência boa nos seus pais. E o pai, acima, o pior disso tudo é que o próprio pai tem consciência que ele também não é exemplo de referência. Corrigindo aqui, o Ronivon está tentando apaziguar, a sociedade machista te encolhe. Não, o que encolhe é o peso do pecado. O peso do pecado constrange o menino para falar com o pai, porque ele entende que algo está errado ali no princípio moral que Deus estabeleceu em cada um de nós, já falei sobre isso, e estabeleceu nele também. Ele não se sente confortável com isso, até porque ele está fora do padrão original que Deus criou ele para ter. O princípio moral é uma coisa que até o ímpio, o ateu, o agnóstico tem. Por isso, ele entende, ele pode não crer em Deus, mas ele entende que matar é pecado, de que adulterar é pecado, de que roubar é pecado. Não estou aqui comparando pecados, mas o que eu estou dizendo é, o menino se constrangeu, o próprio Popó está constrangido e o próprio Ronivon está culpando o quê? Porque tudo que a gente não consegue olhar para fora de si e entender o que está acontecendo, você culpa generalizando. A sociedade nos encolhe. Não, a sociedade nos encolhe se você é gordo, se você é negro, se você é pobre. A sociedade nos encolhe de todas as maneiras. Mas não quer dizer que ela é culpada por essas coisas que estão acontecendo no relacionamento de pai e filho. Relacionamento de pai e filho tem que ser analisado caso a caso, de dentro para fora, com clareza, transparência, com temor a Deus, para que a gente se humilhe e olhe para as nossas atitudes. Entendeu isso? É isso que não existe aqui, preste atenção. Eu vou voltar um pouquinho para você poder ver. Olha como é que o menino comendo tá assim pro pai, ó. Olha isso. Olha que interessante, olha. Até pessoas que trabalham em televisão, tudo. Tá vendo isso? Ele não ousa, em nenhum momento, levantar o olho e olhar para o pai. O pai tá falando, ele tá comendo, ele tá assim. Gente, chega a ser constrangedor. Como nós não enxergamos a opressão que cria numa criança ou em qualquer ser humano o desvio da sexualidade, tá? Olha para o pai. Ele não consegue encarar o pai. Você representa só a minha... Ele engole seco a todo momento, ó. Ele tem dificuldade até para rir. Até agora ele não parou de se justificar. Ou seja, eu entendi. Em outras palavras, ele está dizendo para o Ronivon assim, eu entendi, eu errei. Ponto. Talvez ele nunca falou isso para ele mesmo, mas eu estou aqui falando. Até agora, em nenhum momento, ele foi homem. Ele é homem para bater no ringue. E eu não estou falando isso aqui em tom de agressividade, não. Mas é interessante como um homem, desde que ele aprende, quando criança, o que é ser homem, ele vai manter aquilo pro resto da vida se ele não encontrar um padrão em Deus, em Jesus, o que é ser um homem. Ser um homem, e eu estou falando homem, raça humana, ser digno, ser digna, é encarar as suas falhas, os seus erros e corrigi-los. Não permanecer neles. Em nenhum momento ele é homem para bater no ringue, mas ele não é homem para dizer, eu errei como pai. Porque eu aprendi que ser homem é trocar de mulher como troca de roupa, como troca de peça íntima. Em nenhum momento. Ele tem 6 filhos com 5 mulheres diferentes e o outro teve, que é o pai dele, 16 filhos com 3 mulheres diferentes naquela época. Imagina quanto tempo. Deixa eu dizer para vocês, a Bíblia diz em Isaías 5:20. Ai, é como se o Senhor estivesse tendo uma dor dos que ao mal chamam bem e dos que ao bem chamam mal. Quando uma geração ela passa a se orgulhar
do que Deus chama de pecado. Isso revela uma cegueira espiritual profunda. Nós estamos falando de algo muito mais profundo do que você vir taxar dizendo: a pastora Renata está aqui rejeitando pessoas, queridos. Não estamos falando de rejeitar pessoas. Nós estamos falando de não celebrar os caminhos opostos ao que a Bíblia aponta como destrutivos para a alma. A homossexualidade, assim como outros pecados sexuais, como eu disse para vocês, ela é descrita nas Escrituras como um afastamento do propósito original de Deus para o ser humano. Eu não sei se você entende, em Romanos 1, 24, a Bíblia é muito clara. Ela diz assim que Paulo, ele mostra que quando os homens rejeitam a Deus e a sua verdade, ele os entrega aos seus próprios desejos. Tão perdido quanto o filho é o pai. Por quê? Porque o pai reflete a dor do filho e o filho reflete a dor do pai. Mas tudo começou com uma atitude do pai que gerou uma reação sintomática no filho. Onde o filho disse: para ser homem como ele, eu prefiro gostar de outros homens, buscar em outros homens o pai que eu não tive, buscar afeto masculino aonde faltou para mim. Ao invés de haver quebrantamento e autoexame para dizer aonde nós falhamos em transmitir os valores eternos. Aonde? Eu não estou falando de passar uma religião, mas passar o que verdadeiramente importa, se importar com vidas, com pessoas. Será que nós temos sido pais preocupados com a aceitação social? Será que nós estamos preocupados com a formação espiritual? Ou será que nós estamos preocupados com nós mesmos? Esse orgulho de certos pais, ao afirmar que estão orgulhosos do Popó porque ele agiu bem quando o filho disse que era gay, vocês não têm que estar orgulhosos dele por isso. Porque ele não pode fazer nada mesmo, não. Ele tem que reagir bem, sim. Ele tem que aceitar o filho. Mas ele não precisa se enganar e parar de fazer um autoexame para entender o que aconteceu que levou o filho dele a ter reações tão horríveis em relação a uma mulher, rejeitando todas as mulheres e se posicionando como um homem que deseja ter relacionamento apenas com outros homens. A própria posição de outros pais dizendo: olha, cara, você aliviou a minha alma. Gente, nós estamos buscando alívio no lugar errado. Você, como pai, se olha para ele e você tem um filho e fala: olha como o Popó aceitou bem o filho dele que é gay, eu tenho que aceitar também, que bom, isso me consola. Sabe o que devia te consolar? Você ter um filho digno, ainda que gay. Porque ser gay é apenas um pecado, é um pecado abominável para o Senhor, como todos os outros pecados, porque Deus odeia o pecado, seja ele qual for. Não existe esse papo de ter orgulho de algo que é pecado. Você tem que ter orgulho, no sentido bom da palavra, se o seu filho é um homem digno, se o seu filho é um homem bom. Não é por ele ser hétero, ou não é por ele ser, porque Deus odeia orgulho em todas as formas dele. Você tem que se deleitar de criar um filho digno. Porque as outras coisas, com certeza, na proximidade de um princípio moral e espiritual, onde você começa a conhecer o Senhor, todos esses sintomas saem. A Bíblia diz assim: tudo aquilo que você vê que Deus odeia, você também deve odiar. Mas não é odiar para ser hostil. É odiar a ponto de entender que aquele não é o padrão que Deus criou para ter. Então, isso tem que gerar em nós um autoexame. Muitas vezes, queridos, as pessoas encobrem a sua dor não resolvida na tentativa de buscar validação. Sabe, eles falam: o Kaká também tem um filho aí, igual o meu, ó, por isso que eu nem ligo, porque o Kaká também, o cara é fera no boxe e não tá nem aí do filho ser gay. Deixa eu dizer, o Kaká não tá nem... O Popó não tá nem aí para ele mesmo, porque ele não aprendeu o princípio de moralidade. Quem tá falando com vocês tem autoridade para falar no assunto, porque eu também não tinha princípio de moralidade. Faz 24 anos que eu comecei a gerar em mim. E o Senhor começou a gerar em mim princípios morais. Chega num ponto, e é por isso que o Senhor diz na palavra, né, que ele afasta os nossos pecados, as nossas iniquidades de nós, como o sul está longe do norte. Eu nem me lembro como eu era antes. Quando eu lembro de uma Renata que viveu num mundo homossexual,
eu não consigo me lembrar. Eu só testifico, repito, porque é muito difícil não enxergar as mudanças que Deus fez na minha vida. Às vezes eu até volto lá em fotos para que eu me lembre de onde Ele me tirou, para que eu não me sinta mais que ninguém. Mas é preciso enxergar a situação. Em vez de enxergar a situação como um chamado à intercessão, à reflexão, ao arrependimento, transformam isso numa bandeira, o que deveria ser motivo de súplica, deveria ser motivo de libertação, clamar por libertação, clamar por verdade. A Bíblia nos ensina que o amor maior não é um amor que aceita tudo, mas o que se compromete com a verdade. E está tudo lá em 1 Coríntios 13, né? Principalmente ali no versículo 6. Amar um filho, queridos, é orar por ele, é discipulá-lo, é dominar no mundo espiritual que está cobrindo a cabeça dele, ou seja, clamar, interceder, lutar por ele no mundo espiritual, mas também ensinar ele o caminho do Senhor, o caminho da vida. Mesmo que o mundo inteiro diga ao contrário. Será que você é capaz de falar sim quando todo mundo falar não? Ou capaz de falar não quando todo mundo está falando sim? Porque por isso, o meu pensamento, em vez de orgulho, o coração de um cristão deve ter motivo de compaixão, discernimento, responsabilidade espiritual. Deus, ele pode restaurar qualquer identidade ferida. Ele fez comigo. Mas ele faz isso quando nós nos posicionamos à luz da verdade, não à sombra da aceitação social. Se você quiser, você pode hoje olhar para esse vídeo e começar a meditar lá nos meus vídeos sobre raízes da homossexualidade. Eu não vou me prolongar, eu não quero que esse vídeo fique muito comprido, mas eu gostaria que você começasse a parar para pensar que toda atitude hoje que eu tenho na minha maturidade, quando eu já me tornei um adulto, são o reflexo da infância. A infância é um terreno que nós caminhamos nele durante uma vida inteira, como eu sempre digo. E nós podemos, após conhecer Jesus e após ele nos encontrar, porque é ele que nos encontra e nos acha. E nós permitimos que ele bata e abra, e nós abrimos o nosso coração para ele. Nós podemos, sim, retornar à originalidade e parar de caminhar naqueles gatilhos, feridas, traumas emocionais da infância. Fora isso, nós vamos caminhar com essas feridas. Não só ali, o menino tem traumas terríveis e permanece tendo, e está buscando se completar em relacionamentos por causa do afastamento que ele tem do pai, dá para ver, como eu mostrei para vocês, a forma de evitar até olhar para o pai, como também o pai não teve uma referência de pai que valesse a pena, fosse digno. Então ele não teve referência nem moral, nem espiritual. Então, é um abismo puxando o outro. Através dessa análise, eu quero te dizer, se você precisa de ajuda em relação à sua sexualidade, entre no nosso canal de membros. Você já vai começar por um valor muito pequeno, parece que é R$ 4,99, e você vai começar já assistindo os nossos vídeos do nosso curso sobre identidade. Eu me comprometi durante a minha vida, durante esses 24 anos, a estudar o assunto, a entender por que eu caí nesse erro, nesse engano, nesse pecado, mas acima de tudo, eu quero ajudar você a encontrar o caminho. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Dá um like, compartilha. Fala para mim de onde você está falando, eu tenho muita curiosidade de saber. Me parece que várias pessoas do Brasil inteiro já estão nos assistindo e do mundo, né? Todo dia tem vídeo novo, tá? Deus abençoe.